Pronto. Então, boa noite, pessoal. Como eu comentei com vocês lá no encontro 1, né, no individual, hoje a gente vai fazer o coletivo 1, que é o primeiro contato que vocês têm, né, compartilhar de ideias entre vocês, tá? Então, assim, hoje é mais ou menos uma palestra, assim, para nivelar conhecimento, né, que o Sebrae passou para nós, para que vocês tenham o conhecimento nivelado nesse primeiro momento, tá? Nos demais encontros coletivos, vai ter uma maior interação entre vocês, efetivamente, em relação às ações, né, da metodologia. Não que hoje não tenha, né, que o nosso objetivo aqui também não é que só eu fale, mas que vocês também mostrem ideias e compartilhem, tá? Fique à vontade para isso. Admitir mais um aqui. E, assim, a previsão é de 1h35, tá? Pode durar um pouco menos, ou pode dar aí essa 1h35 mesmo, o encontro, tá? No total. Então, assim, são 20 empresas, né? Como eu falei para vocês anteriormente. Mas nós estamos aqui no nosso ciclo, né, de acompanhamento comigo em 18 até o momento, tá? Então, a gente talvez ainda tenha esse incremento aí de mais 2, tá? Mas no momento são só 18. Então, eu peço que eu vou compartilhar a tela daqui a pouco, e daí vocês fiquem à vontade para desligar as câmeras, tá? E também mutar os microfones para que a gente não tenha interferência, tá? Indesejada. E aí fica melhor para a gente aqui até na gravação, né? E depois, se vocês quiserem escutar de novo o encontro, porque eu vou disponibilizar o link para vocês depois, tá? E também para não ficar muita câmera aberta durante o compartilhamento de tela, para evitar alguns problemas de conexão. Às vezes alguém tem uma internet assim, não tão boa, então acaba pesando um pouco aí para vocês, tudo bem? Todo mundo está conseguindo usar a ferramenta normalmente? Alguma colocação? Ok. Tudo certo? Ok. Ok. O áudio aí para vocês está bom? É que para mim está um pouco baixo aqui o de vocês. Ok. Tá perfeito. Ah, melhorou. Tá bom, então eu vou compartilhar a tela, tá, pessoal? Eu vou falar para você. Se você não pegar e chamar o povo na... Vocês estão vendo na tela já? Sim. Sim, todo mundo está conseguindo ver? Sim. Beleza, então. Só um momento, pessoal, que está travadinho aqui. Às vezes dá um bug. Falou? Agora foi. Mudou aí para vocês, né? Ok. Tá bom. Bom, pessoal, então, como eu dito antes, né, a gente vai dar início ao encontro coletivo, que é o grande grupo. Alguns encontros coletivos vão ser com um número menor de participantes, tá? Vão ter etapas aí que o nosso encontro coletivo vai ser entre 5 empresas, digamos assim. Então, vão ter ali 4 grupos, 4 encontros em separado, tá? Mas esse, só para localizar vocês, né? A gente teve o pré-encontro, né, que a gente chama, que foi onde vocês preencheram o autodiagnóstico, todas aquelas perguntas, para que a gente pudesse conhecer um pouco melhor a empresa de vocês, certo? Depois do encontro individual 1, onde eu apresentei a jornada, vocês fizeram a adesão do projeto, e a devolutiva, né, foi onde eu peguei todas aquelas evidências, as justificativas de vocês quanto às respostas dadas, tá? E hoje nós estamos aqui no coletivo 1, onde a gente vai ter a palestra, né, de nivelamento de conhecimento, vou falar um pouquinho de inovação, produtividade, de indicadores de desempenho também, tá? E depois nós temos aí, como vocês podem ver na tela, mais 9 encontros até o final da jornada. Então, um roteiro aqui do nosso ciclo, né, de acompanhamento, de uma forma bem rápida, né, nós temos aí a palestra de hoje, né, depois o mapeamento do problema, que será o nosso próximo encontro,
Depois a gente tem o esboço de toda a ideia, a tomada de decisão, a parte de prototipagem, que envolve ali também a testagem, a validação da ideia, para depois a gente fazer o plano de oportunidade de inovação realmente, né, propriamente dito. Então, executar realmente tudo que foi testado. Então, a agenda do dia de hoje, né, seria realmente falar aí sobre a inovação e a produtividade e indicadores de desempenho. E também incentivar aí que vocês troquem experiência, né, entre vocês. E caso tenha alguém acompanhando, né, que seja da equipe, os colaboradores da empresa, também fique à vontade para expor ideias, tá? Compartilhar alguma coisa. Não se sintam retraídos, tá? Pode todo mundo falar aí, fica à vontade. E a qualquer momento vocês também podem interferir aí, só falar, Fernanda, né? E daí eu paro e converso com vocês, ok? Então, o objetivo aqui principal hoje é apresentar a inovação de uma forma clara e acessível para todos vocês, né? Assim como também falar um pouco da importância da gestão por indicadores, né, nas empresas, e também frisar quais indicadores serão acompanhados ao longo da jornada do nosso projeto, tá? Então, é muito importante que vocês interajam, porque essa troca de experiência é muito importante, né? A gente costuma falar no Sebrae que essa visão que a gente tinha antigamente, né, dos concorrentes não ser aliados ou não ser parceiros, a gente tem que acabar com isso, né? Porque ali no seu concorrente, muitas vezes, que você consegue identificar, né, algumas falhas ou também oportunidades, ver o que ele está praticando, o que você não pratica, ou até mesmo ver uma ação que não foi tão legal, não teve tanto sucesso na empresa do outro, mas que você pode se adiantar e evitar que aconteça, né? Então, assim, é interessante a gente pensar um pouco nisso, né? De como a gente lida com os demais, né, empresários do ramo da atividade da nossa empresa, né? E também o nosso cliente, né? Ele pode comprar de nós e pode comprar do outro que vende o mesmo tipo de produto ou serviço, né? E isso é importante a gente pensar assim, se ele compra nos dois locais, o que eu estou fazendo, né? O que eu estou pensando, planejando para me destacar, né? Para sair ali um passo à frente, lógico que sempre ali sendo real, não fazendo uso de métodos que não são legais, mas de uma forma bacana, estar à frente, pensar um pouco à frente, né? Ter essa visão de futuro e tentar ganhar aí no mercado, né? Então, esse seria o cronograma de hoje, só uma pequena introdução. E aqui eu gostaria, né, que vocês fizessem uma pequena apresentação de vocês, bem rápida, aí, de 1 minuto no máximo. Aí fique à vontade para abrir o microfone somente, ou a câmera, se quiser, tá? Então, eu vou deixar aqui na tela para vocês terem nortear. Eu preciso que vocês digam o nome da empresa, a área de atuação, né, qual produto ou serviço, e a localidade, qual a cidade que vocês estão. Então, pode abrir um de cada vez, não se atropelem, tá? Eu sei que todo mundo quer falar. Vamos um de cada vez. E daí vocês falam para mim, fazendo um favor, para que eu já conheço vocês, né? Mas para que os demais colegas consigam também identificar quem está aí participando da metodologia junto com ele, tá? Então, quem vai ser o primeiro, pode abrir e falar. Você podia dar ordem aí, né? Sendo melhor. Não, acho que Tá nem ouvindo? precisa. Pode ir de um em um. Então, não tem tanta gente. Tá. Então pode ser eu aqui, então. Primeiro, Sim, aqui. pode Mário ser. Márcio. Eu sou Mário, meu nome é Mário Márcio, eu moro em Naviraí. Eu sou dentista. Tenho uma franquia da Odonto Company, de redes de franquias odontológicas. A gente tem duas, né? Eu e meu sócio. Temos uma em Vinhema, já faz 4 anos que a gente tem, e abriu aqui na Naviraí, nós abrimos em junho. Bom, meu nome é Eliéder, eu sou de Itaquiraí. Eu tenho um supermercado, já está com 14 anos que estamos aqui tocando essa empresa. Já participei de outro programa Ali há uns 9 anos, há 10 anos atrás. Achei muito bom e por esse motivo que eu decidi de novo entrar com essa equipe aí. A gente
já tinha conversado com a Vanessa do Sebrae. Aí estamos juntos aí para compartilhar aí conhecimentos aí. Pode contar comigo aí, que o pessoal precisar aí, estamos à disposição. Pessoal, boa noite. Meu nome é Diego. Eu trabalho lá na empresa Piratini, sou gerente lá da Piratini. Nosso ramo lá é ferragens e ferramentas, né? Máquinas, equipamentos, todos esses produtos. Aqui em Naviraí, Mato Grosso do Sul. Tá certo? E estamos em busca aí sempre de uma melhora, né? Pessoal, boa noite, pessoal. Boa noite, pessoal. Meu nome é Lucas, sou CEO e fundador da empresa Canoa Sport Fishing, com atuação aí em caça, pesca e camping, com 3 lojas em operação aqui no Mato Grosso do Sul, tá? Naviraí, Dourados e Nova Andradina. Espero estar contribuindo aqui com o meu conhecimento e agregando também valor com a Ali para dentro das redes Canoa Sport Fishing, tá? Pessoal, eu sou o Paulo Sérgio, eu sou aqui da Eletrônica Paulista de Naviraí. Também trabalhamos com a telefonia, somos agente autorizado da Claro. E estamos com 2 lojas também, uma em Naviraí e outra em Mundo Novo, né? E a gente sempre está buscando aí melhorias em todos os setores e os aspectos aí. Boa noite, pessoal. Eu sou o François da Piratini Ferramentas e Navitintas. Nossa área de atuação é ferragens e ferramentas, né? E a nossa loja é localizada no centro da cidade, né? Ali próximo, na Rua México, próximo ao Só Frutas. Obrigado. Boa noite. Eu sou a Loriane, sou uma das proprietárias da empresa Valentim, onde a gente vende roupas fitness, lingeries e pijamas. E também estou aqui para agregar conhecimento e aprender com o curso Ali. A gente está situado ali na Avenida Dourados também. E estamos aqui para aprender e poder passar, de repente, o que a gente também sabe. Obrigada. Boa noite, pessoal. É a primeira vez que eu uso a ferramenta. Vocês estão me ouvindo? Sim, tá perfeito. Meu nome é Adriana, eu sou da empresa Puro Queijo, atuamos em alimentos, nosso ramo de pão de queijo, chipa, nhoque. Estamos localizados na Avenida Mambai, tem 1 ano e meio que nós estamos com a empresa, estamos procurando inovação e aprender, e o que puder ajudar, estamos aí para compartilhar. Mais alguém? Oi, o pessoal consegue me ouvir? Sim. Não sei se eu tô... Eu sou meio leigo nesse sistema. Não sei se eu estou conseguindo passar aí. Eu Tá sou o certinho. Geraldo de Naviraí. Sou da Nova Lima Transporte. Eu queria me ver. E estamos aqui para aprender com vocês aí. E atuo no ramo de transporte aqui na Naviraí e faço toda a região Itaquiri, Guatemi, Eldorado e Mundo Novo. Estou no ramo de transporte há mais de 15 anos. É isso aí. Meu nome é Simone, eu sou sócia proprietária da empresa Gesso União Acabamentos, situada lá na Avenida Mambai, 2088, no Parque Industrial, e também estamos aqui para adquirir um maior conhecimento. Obrigada. Boa noite. Boa noite. Eu sou a Sandra, da empresa Voo Telecom, que é especializada em provedor de internet em Naviraí. A nossa empresa já tem 15 anos no mercado
E nós também já participamos de uma outra etapa do projeto Ali há uns 9, 10 anos atrás. Foi muito importante para nós, agregou muito valor, e por isso estamos novamente participando nesse momento. Mais alguém? Está faltando 2 pessoas. Não, pessoal, mais ninguém? Aí eu vou dar sequência. Se entrar mais alguém, aí fala depois. Então, pessoal, a gente vai seguir aqui com uma rápida explanação aí sobre inovação e produtividade, tá? Então, assim, quando nós falamos, né, aí de inovação, né, a gente fala de buscar ambientes, né, que proporcionam uma troca de experiência legal, bacana, né, entre empresários, entre instituições, né, e que você busque, né, estar num ambiente de colaborativo de pessoas, né, de empresários, no caso, que tenham os mesmos objetivos ou compartilhe de objetivos como os seus, tá? Então, assim, qual que seria, né, a importância de inovar nos pequenos negócios, né? Então, em geral, as empresas, ela acabam inovando, né, para atender as necessidades dos seus clientes. Então, sempre o foco é o cliente, né? E esses clientes, eles podem estar em vários locais, né? Eles podem estar ali nas suas mídias, eles podem ser aqueles clientes que valorizam itens mais personalizados, mais customizados, né? Pode ser clientes que levem em consideração ali o que tem de valor agregado no seu produto, né? Pode ser clientes que estão preocupados com o ganho de tempo ali para fazer aquela compra, né? Tem alguns também que se preocupam com a relação ao meio ambiente, né? O que a empresa faz no sentido, né? Hoje tem um nicho de mercado muito grande de clientes que se preocupam com esse tipo de ação, né, da empresa. Então, que tenha alguma iniciativa, né? Por pequena que seja, a empresa sempre pode inovar e ter alguma iniciativa nesse sentido, né? Então, assim, como que eu posso adequar meus produtos, né, ou processos ou serviços, né, ou até mesmo meu modelo de negócio para atender as necessidades, né, desse mundo empresarial que mudam cada vez mais rapidamente, né? Então, a gente pode pensar que eu posso fazer inovação, mas que não necessariamente, né, essa inovação tem que ser algo muito tecnológico, né, o sentido estrito ali da palavra. Né? Eu posso agir de uma forma diferente do que eu ajo. Né? Agir de uma forma nova, né, dentro da minha empresa é uma inovação, tá? Uma inovação interna. Ela pode não ser uma inovação ali para o mercado, mas é uma inovação ali na minha empresa. Tá? Então, assim, tudo que a gente faz diferente, né, que vai resultar aí num ganho de faturamento, vai ter mais dinheiro entrando em caixa no final do dia, no final da semana, do mês, né? Tudo que você e a sua equipe acaba implementando na empresa, que te traz um resultado, então tudo isso é uma inovação gerada, tá? Tudo isso ajuda a aumentar o faturamento, a reduzir os seus custos, tá? Então, assim, estar presente, por exemplo, né, ali nas suas redes sociais, né, manter esse engajamento com o seu cliente por ali, é um exemplo, né, muito recente de aumento de venda, de volume de venda, né? Então, assim, ter uma forma de se comunicar com o seu funcionário, com o seu cliente, né, pode acabar, né, reduzindo retrabalhos, aumentando o tempo hábil ali do seu colaborador para realizar outras atividades que também são essenciais à empresa, né, naquele momento. Então, assim, não ficar focado apenas na execução diária ali daquelas tarefas de todos os dias, mas sobrar esse tempo, né, otimizar as tarefas, pensar no planejamento para que esse colaborador tenha esse tempo para pensar em algo, para trazer melhorias também para dentro da sua empresa, né? Além de sempre estar entregando um serviço de qualidade, mas também poder estar contribuindo, né, com isso também. Tá? Então, assim, a inovação, ela não tem muita gente que tem aquela ideia ainda, né? Ah, mas se eu for inovar, tem que ser uma ideia que eu vou mudar, né, a minha cidade, o meu bairro ou o mundo, né? Então, assim, isso é bem ultrapassado, porque a inovação, né, ela, na verdade, sim,
boa e grande parte dela não tem custo alto, né? É uma coisa muito simples de ser feito. Tá? Então, é importante avaliar se esses recursos financeiros, né, estão sendo utilizados de forma eficiente, né, com eficácia, com efetividade na minha empresa. Né? Se está produzindo realmente os efeitos desejados para o meu negócio. Tá? Então, assim, o que é inovação, né, para a minha empresa? Né? Então, assim, são todas as ações que são implementadas e geram resultados positivos, como eu falei anteriormente, tá? Então, outro ponto que a gente geralmente, né, gosta de evidenciar é que os resultados eles não devem ser a qualquer custo, né? A gente tem, assim, como um bom empreendedor, a gente tem que estar atento aos resultados financeiros, atrelado ao resultado social e ao resultado ambiental também. Então, a gente tem que pensar de uma forma macro, né? Não de uma forma micro. Né? Porque se a gente olha ali só a parte pequena, só o que está ali embaixo dos nossos olhos, acaba passando muita coisa batida aí, tá? Então, por que muitas empresas e muitas pessoas, né, ainda hoje acham que é muito difícil fazer inovação, muito difícil inovar, tá? Porque é algo como tudo na vida, né, ainda mais vocês empresários sabem muito bem como são as coisas, né? Exige muita dedicação, muito empenho, muita disciplina, né? Então, assim, não é da noite para o dia que você vai acordar com, né, com aquele pensamento inovador e vai mudar tudo. Não, é algo planejado, é algo pensado, assim como qualquer coisa que a gente vai fazer na vida, né? Então, assim, às vezes tem pessoas que colocam muito empecilho, né? Por não ter muito dinheiro, por não ter tecnologia, né? Ou fala assim, ah, mas inovação é coisa de jovem, né? Mas não, né? A experiência profissional, a experiência de vida, né, do empresário ali contribui demais. Então, muitas vezes, um profissional aí de mais idade, com mais experiência, tem ideias muito mais inovadoras do que um jovem recém-formado que às vezes está perdido aí tentando se achar no mercado, tá? Então, assim como outras competências, né, que a gente, por exemplo, quando nós vamos contratar alguém na empresa, né, tem muitas empresas que colocam aquele currículo enorme lá de requisito, né, para contratar alguém, e lá tem as competências, né, que a empresa espera para fazer essa contratação. Mas, assim, a competência de ser inovador não é diferente, tá? Então, assim como a competência, por exemplo, de gestão de pessoas, que você vai lá, se especializa, faz um curso, essa expertise de ser inovador também é algo que você ganha, né, buscando, desenvolvendo, né, aprimorando, tá? Então, assim, ninguém nasce inovador. Lógico que como empreendedores, né, às vezes tem pessoas que nascem com um feeling maior, né, mais aflorado de empreender, para ser empreendedor ou para inovar. Mas não é algo que vai limitar o empresário a tentar buscar essas novas formas para a empresa, para trazer mais resultados, tá? Então, assim, o que seria realmente, para a gente mais exemplificar, né? O que é uma inovação em palavras mais simples, né? É um conjunto de processos, né? Pelos quais uma empresa ou uma organização vai transformar ali sua mão de obra, seu capital, seus materiais, né? Suas matérias-primas e suas informações em produtos e serviços que gerem valor ao cliente, que passem, que transmitam, né, esse valor ao cliente. Então, hoje a gente sabe que muitas vezes, né, na maioria delas, o cliente já não busca mais apenas comprar o produto, ele busca uma experiência junto com aquele produto. Muitos deles conseguem valorizar toda uma história, todo o que tem ali por trás, a qualidade do produto, né? É lógico que a gente sabe que muitas vezes, né, tem alguns tipos de clientes que não conseguem ter essa percepção de valor, mas também vai ali de encontro com aquela história. Qual que é o nicho? Quais que são os meus potenciais clientes? Com quem eu quero trabalhar? Quem eu quero atingir? Então, assim, vai depender de cada empresa de forma individual, tá? Então, não deixando de lado aí que a inovação pode envolver aplicativos, né? Ela pode usar tecnologia de ponta, computadores, máquinas de alta performance, né? Toda essa tecnologia aí engajada, mas que isso definitivamente não é um fator essencial para que a inovação venha a existir.
tá? Então, assim, não é algo revolucionário, não é algo que você vai fazer na sua empresa e vai, assim, ter aquele efeito disruptivo, que antes daquilo, minha empresa, né, depois da inovação é outra coisa. Lógico, vai ter mudanças, você vai perceber mudanças, melhoramentos, mas não é revolucionário, é algo que você vai incrementar, pode ser um processo apenas que você vai melhorar, né? Um produto que você vai adequar, que você vai fazer alguma alteração, e isso é inovação, tá? Ou até mesmo uma adaptação ali pequena no modelo de negócio da sua empresa, né? Então, tudo que você, né, e a equipe vier a fazer para melhorar essa percepção de valor para o seu cliente, pensando nesse cliente, é inovar, tá, pessoal? Então, assim, como reduzir os riscos ao inovar? Porque muita gente tem receio, né? Ah, eu vou aplicar dinheiro, eu vou investir, e como eu vou correr riscos, né? Tá tão bom aqui, tá tão confortável do jeito que está, para que eu vou tentar arriscar, né? Então, assim, além de fazer todo o processo de inovação, né, e tentar pensar nessa minimização de risco, a gente deve se atentar para algumas ideias bem básicas, assim, tá? Primeiro, pensar ali no primeiro ponto no cliente, né? Então, assim, com certeza, o cliente da empresa é o consultor mais eficiente, mais barato que a gente vai ter, né? Porque, assim, se o empresário sabe filtrar, sabe fazer boas perguntas ao seu cliente, né? Pode ser até de forma informal, né? Ele vai captar boas respostas, pode ter certeza. Então, assim, o cliente é o centro das suas decisões. Você tem que estar atento a tudo que seu cliente está querendo, tudo que ele está buscando, tá? Segundo ponto, equipe, né? A equipe da empresa em si. Ninguém trabalha sozinho, ninguém inova sozinho. Se não tem produção de só apenas do aquele empresário, porque por mais que você seja sozinho, às vezes uma empresa menor, mas você sempre vai ter alguém ali que te apoia, um ou outro funcionário. Então, assim, todo mundo é importante nesse processo, tá? Envolver todos nesse processo faz muita diferença, tá? Os colaboradores têm que saber de tudo que você está implementando na empresa, tá? O trabalho em equipe, ele é sempre mais fortalecedor, mais rico, né? Então, assim, deixar esse funcionário de lado, às vezes você está perdendo muito, porque muito empresário, ele tem menos contato com o seu cliente do que seu funcionário, né? Quem está na linha de frente é que realmente entende quais são as priorizações desse cliente, o que ele está querendo. Então, assim, as ideias, as melhores ideias podem vir também do seu colaborador e você não está escutando ele, muitas vezes, né? Então, assim, quando esses colaboradores têm essa oportunidade, né, de serem envolvidos nas ações da empresa em si, você vai perceber, com certeza, que a um curto ou longo prazo, vai ter um engajamento maior dele, vai ter uma motivação maior desse colaborador, né, e da equipe como um todo, porque você vai fazer com que esse colaborador crie um senso de pertencimento, né, com a empresa. Ele vai realmente se identificar com a missão, se identificar com os valores, com os princípios dessa empresa, tá? Então, é muito importante. O terceiro ponto seria se atentar, como eu falei lá no início, com o ecossistema de inovação, né? Então, assim, buscar parcerias de instituições, de universidades, né? Que possam reduzir esse risco, né, de você inovar. Por quê? Dentro de um ecossistema de inovação, que agora no estado a gente tem aí, ainda é pouco disseminado, Dourados ainda está tendo ali uma implementação, um projeto piloto. Então, daqui a uns tempos aí, vai começar a andar, tá, esse plano de fazer um ecossistema de inovação aqui na região Cone Sul, envolvendo universidades federais, particulares, institutos federais, Embrapa e empresas privadas também. Então, assim, se você tem uma ideia e procura se inserir nesse ecossistema de inovação, fazer essa imersão, lá dentro eles vão te apoiar, eles já têm muitas coisas testadas, às vezes muito do que tem a ver com a sua ideia. Então, você vai, digamos assim, pular alguma etapa, você vai reduzir o seu gasto de tempo, de dinheiro, né? Vai reduzir o seu risco ali de perder clientes, talvez, vai que você não testou, acha que a ideia é boa, mas não vai dar legal. Às vezes o seu cliente não vai estar satisfeito, não vai absorver essa ideia. Então, assim, esse ecossistema de inovação tem esse papel
extremamente importante, tá? O quarto ponto seria a metodologia, né? O que seria a metodologia? Eu gosto de exemplificar falando assim de quem já fez curso superior, né? De quando nós fizemos o TCC, a gente segue uma metodologia, né? Para escrever o trabalho e para que ele seja aprovado, lógico, levando em conta o conteúdo e também as partes burocráticas lá da metodologia. Então, a metodologia nada mais é que um composto de ferramentas, né, e práticas que são estudadas, que são pré-definidas, né? Então, por exemplo, o nosso projeto aqui, que vocês estão participando, o Projeto Ali, nada mais é que uma metodologia que o SEBRAE, né, o Conselho de Pesquisa, o CNPq, e o Ministério da Economia estudaram, entraram em consenso e acharam, não, tá tudo levantado, tá tudo linkado, tudo estudado, então vamos validar agora colocando em campo, vamos passar essa metodologia para os agentes de inovação aplicarem com os empresários a nível Brasil, tá? Então, é um exemplo bem claro também de metodologia. Então, ela ajuda, né, nesse passo a passo para fazer essa inovação. Tá? Por isso que, né, vocês estão num programa, num projeto, inseridos dentro de uma metodologia. Então, é imprescindível que se entenda, né, todas as etapas, que tirem as dúvidas ao decorrer dos encontros, né, voltando aqui ao exemplo que nós estamos passando, eu estou aqui para justamente facilitar e conduzir vocês na execução da metodologia do Projeto Ali, tá? Então, assim, que vocês tirem todas as dúvidas que eu não souber, porque, né, a gente está começando agora também, ninguém sabe tudo, a gente entra em contato com o pessoal de Dourados, de Campo Grande e resume e passa para vocês a informação, tá? Então, sinta-se à vontade para isso também. Tá? Então, assim, depois que a gente aplica uma metodologia, que a gente internaliza, consegue passar para a equipe, né, que é importante, aí fica legal, fica assim, como se você tivesse cumprido toda essa fase, né? Então, eu entendi, eu processei esse conhecimento e eu estou transmitindo, porque conhecimento a gente tem que repassar, conhecimento não é para ficar guardado. Ninguém leva conhecimento aí para a vida inteira guardado sem repassar para ninguém. Uma hora ou outra a pessoa vai repassar. E é o que a gente quer, né? Que tenha esse compartilhamento de ideia, que vocês expunham, que vocês falem, tá? Então, assim, usando a metodologia, acaba sendo importante para ter uma aceleração no processo que a gente vai executar, né? Por que a gente tem essa metodologia no Ali? Porque a gente já tem, digamos, descritinho toda a padronização de todos os encontros individuais e coletivos. Então, assim, tá tudo descrito, como a gente tem que agir, como a gente tem que fazer, e isso acaba acelerando o processo, né? Porque se não tivesse uma metodologia, talvez o que a gente vai fazer aí em 3 meses, que era o padrão, agora esse primeiro ciclo, como eu falei para vocês, no grupo passou para 4 meses, né? Mas talvez seria desenvolvida aí no dobro do tempo, porque até que a gente fosse pensar em como fazer, como priorizar esse problema, como a gente ia testar, como nós iríamos validar, ia levar mais tempo, tá? Então, assim, é muito bom usar a metodologia para reduzir esse dispêndio de tempo, tá? Outro ponto é ter um acompanhamento, uma orientação de especialistas, né? Então, assim, estar próximo de programas de inovação, e vocês estão buscando isso no momento. Vocês se inscreveram, responderam lá todo o autodiagnóstico da empresa, buscando compartilhar e estar perto, né, de uma empresa séria, reconhecida aí mundialmente, que é o SEBRAE, para estar interagindo, né, e compartilhando, aprendendo. Então, assim, buscar mentorias, buscar programas, é muito importante, tá? E você fazendo isso, você acaba aí sempre conseguindo inovar mais a empresa e crescer, né, de uma forma mais, digamos, uma forma mais estabelecida, uma forma já pré-conhecida, né? Então, assim, como que a inovação, né, vai refletir na minha empresa, né? Porque, assim, tem que ter um resultado concreto, né, para o negócio em si. Não é só eu inovar, né, no meu pequeno negócio, na minha microempresa, na minha empresa de pequeno porte, e ficar por isso, né? Então, assim, eu tenho que colher o resultado concreto.
Então, os pequenos negócios, né, na nossa visão, tem uma vantagem em relação às grandes empresas, né? Porque o pequeno negócio, né, ele está numa escala um pouco menor, então ele consegue se adaptar mais rápido, ele consegue mudar mais rápido, né? Ele tem essa vantagem competitiva de mercado. Então, você erra, você testa, você aprende mais rápido do que, por exemplo, uma multinacional, uma grande organização, que tem muita coisa por trás, que até conseguir ali fazer essa testagem, arrumar a nível nacional, a nível mundial, se for uma multi, né, por exemplo, então demora mais. Então, vocês, como pequenos negócios, têm essa adaptabilidade melhor, tá? Então, assim, você acaba testando, né, mais rápido e conseguindo lançar um produto ou um serviço de uma forma mais rápida no mercado, ali no seu mercado municipal, regional, o que seja, tá? Então, assim, a jornada da inovação, ela não visa que você faça, que você tenha um plano e que execute um produto ou um serviço perfeito, tá? Logo ali de início. Não é isso. O que a gente busca com a inovação, né, é entregar desde o primeiro contato com o cliente, né, um valor, entregar um valor. O meu produto não precisa ser perfeito, mas a ideia de valor dele precisa ser perfeita. Então, assim, trabalhando isso, a gente vai ter um bom resultado lá na frente, tá? Então, assim, todas as interações que o empresário tem com o seu cliente é uma oportunidade de melhoria, né? É algo que pode ser implementado. Talvez uma conversa informal, um feedback informal do seu cliente, passa a ser de um feedback informal a uma inovação com alto potencial de dar certo. Às vezes vai te dar aquele estalo, né, mental, e você vai implementar algo ali de inovação. Tá? Então, assim, para a gente trocando em miúdos, né? Como que a inovação, né, uma empresa vai conseguir aumentar o faturamento, reduzir custos, reduzir desperdício, né, fazendo inovação? Esse é o objetivo, justamente, né, que a empresa consiga reduzir os custos e aumentar o faturamento, que a princípio também é o objetivo aqui do nosso programa Ali, né? Então, assim, com isso, você tem ali uma maior capacidade de se adequar às mudanças que acontecem no mercado. Se você sempre está buscando inovar, você está buscando aumentar seu faturamento, reduzir seus custos, essa adaptação é um pouco menos, assim, trabalhosa, né? É um pouco menos árdua, digamos assim. Não que não seja, mas já ajuda bastante, né? Então, o objetivo de qualquer empreendedor, né, tem que ser sempre gerar inovação de valor para o seu cliente. Mas, na prática, né, tem que gerar um resultado ali para o bolso, né, para o caixa da empresa. É por isso que é tão importante a gente ter os indicadores, acompanhar os indicadores, que eu comentei com vocês lá da produtividade no primeiro encontro. Tá? Então, assim, avaliar, monitorar, né, se for o caso também, agir de forma preventiva, né, alterando tudo que foi planejado. Então, assim, é muito importante esse acompanhamento, tá? Então, o risco está associado à inovação, mas se essa inovação for feita de uma forma bem estruturada, bem planejada, então, e observando tudo que a gente está conversando até aqui, com certeza, né, a chance de sucesso aumenta drasticamente, tá? Porque você não fez uma inovação à revelia, digamos assim, você planejou tudo isso, né? Então, a gente sempre usa, tem uma frase que a gente gosta de passar para os empresários, que até muitos já devem ter escutado, né? Que é pense grande, comece pequeno e cresça rápido, que é, né, até o título de um livro do Carlos Alberto Júlio, tá? Então, assim, pensar grande, sempre ter uma visão de futuro, pensar lá na frente, ter anseio, né? Mas eu tenho que começar com o que eu tenho, trabalhando da melhor forma com o que eu tenho, tentando inovar com as coisas, com os insumos que pertencem à minha empresa naquele momento, né? E dessa forma, a chance de crescer rapidamente é maior, tá? Então, assim, pessoal, essa seria, né, o resumo, assim, para a gente começar a conversar sobre inovação, sobre produtividade, tá? Então, agora teria aqui um momento para a gente fazer uma interação, para que vocês consigam expor a ideia de vocês, caso vocês queiram, tá? Então, a gente tem aí na tela, vocês podem acompanhar alguns temas norteadores para que a gente discuta sobre a palestra, tá? Por exemplo, as mudanças recentes que acontecem na sociedade, né? Então, assim, qual mudança que vocês, como empresários, como empreendedores,
perceberam nos últimos tempos, né, em relação à economia, ao mercado, seja em relação ao seu negócio, às vendas, com relação ali ao relacionamento ao cliente, por exemplo. Então, assim, alguém quer expor alguma mudança que percebeu no mercado aí do seu ramo de atuação, ou dar um exemplo qualquer aí, um exemplo aí, às vezes, nem precisa ser da sua empresa, né, mas algo que some aí para os seus colegas estarem escutando. Então, fique à vontade. Eu vou abrir o microfone para vocês falarem, tá? E a gente vai conduzindo a esses alguns pontos que a gente precisa estar discutindo no momento. Tudo bem? Alguém quer falar alguma coisa sobre esse tema? Vamos falar, pessoal. Quem que é o mais falador aí? Quem percebeu alguma mudança nos últimos tempos aí na empresa? Ou então quem também ali percebeu algo em relação ao consumidor, né? Que ultimamente aí está mudando drasticamente a forma de fazer venda, né? De se adequar ao perfil do novo consumidor. Alguém tem algum exemplo? Passou por isso? Passou por alguma coisa na pandemia? Teve que adequar algum processo? Bom, pessoal, vou começar aqui, então. Não sou tão falador, mas vou começar aqui. Eu sou do ramo de supermercado, igual eu já disse, e a gente sempre, como o tema é sobre inovação, desde quando a gente começou, a gente sempre busca. Às vezes não tão planejado, não tão programado, mas a todo momento, a cada situação, a gente, eu acho assim, quando você tenta resolver um problema que está acontecendo na sua empresa todo dia e você consegue resolver, já é uma inovação. Você está inovando quando você começa a melhorar os seus processos. E ele acontece todo dia. Nos últimos meses, assim, que essa questão da pandemia, nossa maior dificuldade foi agora atender a demanda de delivery. Então, o que eu tive que fazer? Contratar um funcionário para ficar... Então, normalmente a gente fica assim, né? A gente proibia celular dentro do nosso comércio, não queria que nenhum funcionário ficasse mexendo em celular. Agora nós estamos ao contrário, né? Claro que de forma bem organizada, né? Então, hoje eu tenho um funcionário que fica o dia inteirinho só no celular. Ele fica pegando pedido no WhatsApp, pelo WhatsApp e ligações, e fazendo essa separação de mercadoria e fazendo essas entregas. Então, assim, mas às vezes a gente até veja assim, alguma dificuldade por causa de valores e tudo, mas às vezes a gente até tem que abrir a mão de um cliente que está usando esse canal com bastante frequência, e às vezes ele até faz um pedido pequeno, mas se você não atende ele num pedido pequeno, depois você perde o pedido grande. Então, às vezes, a gente também, essa questão, para a gente conseguir que um processo dê certo, a gente realmente tem que enxergar lá na frente. Então, às vezes, você tem que não ganhar tanto hoje, mas esperando um resultado melhor no amanhã. Então, hoje a gente tem agora depois que a gente realmente encarou essa bocada de atender mesmo o pessoal de cabeça nesse delivery, os resultados hoje, nosso melhorou. Eu tenho aí, depois da pandemia aí, nós estamos com 35% a mais de venda de antes da pandemia, né? E acredito que esse canal delivery, hoje vende aí mais de 10% do que eu vendo na loja física, com a cidade pequena, igual Itaquiraí, um supermercado. Então, assim, vale a pena. Às vezes até eu mesmo fico assim, né? Às vezes uma pessoa pode pensar assim, mas a pessoa até está lá na casa dele, o carro está lá na garagem, ele pediu delivery, eu tenho que ir lá entregar? É isso aí mesmo, a gente tem que entregar. Às vezes até nós acostumamos a isso, a gente está lá em casa, o nosso carro na garagem, no sábado à noite, liga e pede para o cara trazer uma pizza, trazer um lanche, um suco. É assim, o nosso cliente, nós estamos mais folgados hoje na atualidade.
E a gente ganha, o comércio que se adaptar e conseguir absorver os resultados, vai ganhar dinheiro para atender os folgados que somos nós. Muito bom, Eliéder. Seu exemplo envolve vários pontos aqui que a gente tem na tela. Aí. Vários deles já estão englobados no exemplo que você passou para os colegas. Mais alguém, gente, para falar alguma coisa? Expor algo? Alguém que também aí pode ser também da parte tecnológica aí, que usa alguma tecnologia para melhorar a produtividade na empresa, algum software diferente, alguma coisa assim interessante para ser passado? Pode falar. No meu caso, meu ramo aqui no transporte, eu estava acostumado em termos de 40, 50 entregas por dia. E como o rapaz já falou do supermercado, então o ramo de transporte ele cresceu muito depois da pandemia, porque todo mundo comprando pela internet e nós estamos entregando. E agora a Carvalho entrou no Mercado Livre. E só o Mercado Livre, hoje eu estou com 40, 50 entregas só de Mercado Livre, fora as minhas entregas no comércio normal. Então, vou ter que inovar, vou ter que procurar parceria, já contratei mais um funcionário. Então, esse curso já veio para ajudar nesse sentido, né? Abrir a mente e os olhos, né? Porque o mercado está aí e temos que se adequar nas normas da pandemia, né? Que o pessoal quer hoje só pedir por telefone e nós estamos aí para entregar. Exatamente. E esse aumento foi tudo ali entrega só dentro da cidade de Naviraí, né? Só dentro da Naviraí. Imagina isso em escala macro, né? Como que não está uma loucura, né? Essas compras, essas vendas por internet, essas entregas, toda essa logística, né, de transporte. Alguém mais, pessoal? Isso porque nós só abrimos o Naviraí, porque se você for abrir toda essa região, Itaquiri, Eldorado e Guatemi, a gente não consegue atender. Né? Então, nós abrimos só Naviraí. O Mercado Livre. Demanda é alta, né? Demanda é alta. Mais alguém, pessoal? Quer compartilhar alguma coisa? Não? Estão muito quietinhos, hein? Então, vamos seguir aqui para a próxima parte, tá? Se alguém quiser falar algo depois que lembra algum detalhe, aí pode chamar aí que a gente para, tá ok? Então, a gente vai passar para a parte aí de produtividade, falar um pouquinho mais a fundo dos indicadores de desempenho. Então, são 3 blocos, né? A gente dividiu aqui no primeiro bloco que vamos falar um pouco da produtividade, depois a importância e avaliação do desempenho dos indicadores, e depois quais os indicadores que nós realmente iremos acompanhar no projeto ALI, tá? Então, a gente coloca aqui, por que ser mais produtivo, né? Essa frase aqui do Paul Krugman, que foi Prêmio Nobel de Economia em 2008, tá? Ele é referência aí para os economistas e ele fala, né? A produtividade não é tudo, mas a longo prazo é quase tudo. A capacidade de um país elevar o padrão de vida da sua população depende quase exclusivamente da sua capacidade de elevar o nível de produção por trabalhador, tá? Então, o que ele quer dizer? Se eu elevo, né, se eu atingo maiores níveis de produção por trabalhador, eu consigo diluir os meus custos, né? Eu consigo aumentar minha produção, consequentemente meu faturamento. Então, assim, tudo isso, no final, vai refletir lá na ponta, né? Então, acaba tendo ali uma melhoria na qualidade de vida, no padrão de vida desses meus colaboradores, que formam, em conjunto com todos nós, a sociedade. Então, essa frase dele é muito, assim, vem a calhar muito para o momento que a gente está discutindo aqui hoje, né? Com o tema que nós estamos levantando hoje, tá? Então, mas afinal, né? O que é produtividade? Então, a gente sempre gosta de exemplificar dessa forma aqui, que fica bem simples o entendimento, tá? Então, a produtividade nada mais é que a produção com os insumos que eu tenho, né? Produção
por insumos. Então, quando a gente escuta falar carros por trabalhador, lá na fábrica, lá, por exemplo, de uma marca de carros, né? Quantos carros por trabalhador são produzidos num período, né? Quantos quilos de mel por colmeia, litros de leite por vaca por hectare, quantos pratos são feitos por hora por trabalhador no restaurante, por exemplo, que monta pratos feitos, né? E a gente tem esse exemplo aqui dos sapatos, para dar um exemplo para vocês. Então, nós temos duas situações, né? Eu tenho uma empresa, por exemplo, vamos supor aí que ela faça em uma hora 10 sapatos de R$10. Então, ela tem uma produtividade de R$70. Em uma outra empresa, nessa mesma hora, nesse mesmo período, né, ela produz um sapato apenas de 700. Né? Então, assim, uma fez 7 e a outra fez 1. Mas a produtividade é a mesma. Então, assim, a gente consegue, avaliando a produtividade, né, por trabalhador, comparar negócios diferentes, né? Mas que a produtividade vai ser equivalente. E o que vai determinar isso, né? A partir do que a minha empresa busca, né? Eu quero produzir com mais valor agregado, para mim é interessante, a minha produtividade vai ser X. Ou eu vou diminuir um pouco ali a qualidade, ou eu vou querer produzir quantidades e quantidades, e a minha produtividade vai ser X também. Então, assim, depende muito do que eu busco na minha empresa, tá? Então, assim, esse processo, né, ele vai envolver muito o valor agregado do produto ou não, né? O que vai ser melhor ou não para a empresa. Então, avaliando essa produtividade que é possível a gente colocar algumas ações em prática, né? Buscar um retorno para a empresa esperado. Então, a gente consegue fazer isso, né, durante o projeto Ali, por exemplo, né? E é isso que a gente está buscando aqui, durante todo esse acompanhamento, trabalhar esse número de produtividade para vocês. Tá? Então, assim, para se comparar os negócios diferentes, então a gente pode utilizar a produtividade do trabalho. E o que seria essa produtividade do trabalho? É o valor adicionado, né, por pessoa ocupada dentro da empresa. Então, esse valor adicionado é o quê? Nada mais que o valor bruto, né, da produção, menos o custo intermediário. Então, o valor bruto, né, é tudo ali, o faturamento total no mês, né, por exemplo, da minha empresa, sem nenhum desconto de impostos e outros, né? E o meu consumo intermediário vai ser ali tudo que eu gasto para produzir, tudo que eu gasto no meu processo produtivo para que funcione, né? Para que esse processo surta os efeitos necessários. Então, nada mais é do que eu comentei lá com vocês no primeiro encontro individual, que a gente vai precisar levantar o valor bruto da produção, que seria o nosso faturamento bruto, e o consumo intermediário, que seria nossos custos variáveis, tá bom? Então, lembrando aqui também, né, que não tem uma regra, às vezes eu tenho algumas pessoas que perguntam, mas para o meu ramo de atividade, qual que é a produtividade esperada, né? Quanto que eu devia estar? Tá muito ruim? Tá muito alto? Como que eu tô? Então, assim, não tem uma regra quanto a esses valores de produtividade, não tem um nível pré-estabelecido, tá? Então, vai de acordo com a realidade da sua empresa no momento que a gente estiver avaliando. Tá? Eu gosto sempre de frisar, né, que eu falei até com alguns de vocês, que o SEBRAE ele não é um órgão de fiscalização. Então, assim, o nosso intuito aqui é ajudar, é colaborar e avaliar a evolução da execução da metodologia do projeto, olhando para esse número de produtividade, né? Mas não é julgar o número de forma alguma, tá? Então, assim, a gente vai confiar em vocês, no número que vocês vão passar para nós, e nós vamos trabalhar para avaliar isso, tá? Lá no final, no 6º mês lá. Mas a gente não fiscaliza, então, assim, pode ficar tranquilo quanto a isso, tá? Então, a gente vou passar aqui para vocês, né? Então, assim, por exemplo, antes de passar para o próximo slide, né? Se eu tenho um setor ali que eu trabalho com venda de um produto que está com uma alta saída, uma alta demanda, né? Ou vamos supor aí um produto que esteja na moda, né? No momento. E eu preciso acompanhar esse número, né? Assim, então, como que eu acompanho, né, toda essa demanda da minha loja, das minhas vendas? Eu tenho que fazer um controle, né? Como que eu poderia fazer? Pode ser controlando estoque, pode ser verificando a procura dos clientes, né? Então, eu tenho que medir tudo isso, tenho que levantar alguns números, né? Alguns dados.
Então, é o que fala aqui nessa frase, né? Para sabermos, então, se a empresa é mais ou menos produtiva, eu preciso fielmente, né, medir, ter dados e indicadores, tá? Então, a gente passa aqui, no nosso caso, né, a gente vai acompanhar a produtividade, igual eu falei para vocês, ali do mês de novembro, né, e depois lá no 6º mês também, para a gente comparar aí esse tempo zero e esse tempo final, né, do projeto. E também vamos acompanhar tudo o que foi refletido, né, porque se teve esse aumento de produtividade, o que melhorou lá no meu autodiagnóstico? Daqueles 18 temas lá, daquelas 6 dimensões que estavam envolvido lá naquele radar da inovação que vocês preencheram, né? Porque uma coisa puxa a outra, né? Então, se melhorou a produtividade e se eu foquei em uma área, com certeza outras áreas vão ter sido também melhoradas, tá? Porque está tudo meio que linkado, né? A metodologia já é pensada para isso, né? Lógico que não vai envolver todas aqueles pontos, mas alguns deles com certeza vão estar interligados, tá? Então, assim, uma coisa que é interessante, né? A gente parar para pensar e analisar sobre a parte da produtividade por trabalhador. Se eu pago o meu colaborador, vamos supor, se eu pago R$2.000 para o meu colaborador, mas eu já parei para pensar o quanto que ele me dá de retorno. Eu já joguei isso ali na ponta da caneta, né, no papel, quanto ele produz efetivamente, se tem mais de um no setor, os dois entregam a mesma coisa para a minha empresa. Então, assim, se eu faço essa conta, eu pago 2.000 e ele não me rende isso, né, ou perto disso, ou mais que isso, então tem uma coisa que precisa ser melhorada, né, precisa ser olhada com mais atenção, tá? Então, assim, agora a gente vai passar para o bloco 2, que é a importância da avaliação do desempenho, né, da análise de desempenho empresarial e também os indicadores. Então, a gente tem aqui que medir é entender, entender é conhecer e conhecer é poder. Né? Então, é nesse contexto aqui que esses dois autores, Norton e Kaplan, né, eles são referência aí na gestão das empresas, gestão de organizações. Então, assim, eles são muito respeitados, são doutores em administração, formados em Harvard, e eles têm esse pensamento, né? Então, assim, essa etapa, assim, de entender para depois eu conseguir efetivar as minhas ações é extremamente importante. Como que eu vou conseguir colocar algo em prática, meu plano de ação em prática, poder fazer algo pela minha empresa, se eu não tenho conhecimento a fundo dela, né? E para ter esse conhecimento a fundo, eu preciso, primeiro de tudo, entender cada etapa dos processos, cada pessoa que está ali envolvida, né? Cada serviço que eu ofereço, cada etapa de confecção do meu produto. Então, assim, é extremamente interessante saber avaliar isso, saber colocar em prática, entender, conhecer e poder depois. É uma escadinha, né? Então, não tem como fugir muito disso. Eu tenho que ter essa visão, tá? Então, assim, o objetivo, assim, desses autores mesmo, eles trabalham com essa parte estratégica, né, alinhamento de planejamento estratégico nas empresas, né, então, ele tem o objetivo, eles falam muito de alcançar, né, algumas ações, ter uma visão estratégica, tipo, que não são assim esclarecidas ou discutidas anteriormente. Então, o estudo deles é totalmente voltado a você parar para pensar no que não está esclarecido na sua empresa, no que está ali, digamos, meio que obscuro, meio esquecido, né? Então, é muito interessante quem tiver interesse, tiver disponibilidade, tiver como adquirir né, algum livro deles. Eles têm 5 livros que falam desse tema de gestão estratégica de negócios, tá? Então é bem interessante ler, né, quem gosta de fazer leitura, tá? E fica de dica para vocês, tá bom? Então, vamos lá. Por que medir e avaliar é tão importante, né? Porque eu tenho que comparar meus resultados e minhas metas. Eu tenho sempre a minha expectativa e minha realidade, né? Eu tenho que identificar os meus problemas e as minhas causas. Eu tenho que coletar as informações para tomar ação corretiva, né? Então, se eu não conheço, se eu não faço a medida dos meus indicadores, eu não tenho como comparar resultados. E eu também não tenho como ter metas,
né? Só tem meta a pessoa que conhece seus números, certo? Então, assim, como as causas são muito importantes aqui nessa etapa, né? Para a identificação de problemas. Eu tenho que saber a causa raiz do meu problema, né? Para trabalhar. Eu tenho que ter essas informações ali à mesa, na hora que eu precisar, elas têm que estar disponíveis de uma forma limpa, né? Dados limpos, dados de fácil entendimento, que estejam dispostos de uma forma muito clara para mim, como empresário, e também para todo mundo que está ali tendo acesso a esses dados da minha empresa, né? Meus colaboradores do escritório, do operacional, que tem acesso também, todos que estão envolvidos, tá? Então, assim, se eu acabo acompanhando todos os números da minha empresa, eu vou conseguir com certeza, preparar algo, né? Me preparar para algo que eu não esperava. Por exemplo, a pandemia. A maioria dos empresários foi pego de surpresa, porque a gente sabe também que empreender no país não é tão fácil, né? Mas quem tem esse planejamento, quem mede, quem tem aquela reserva de capital para emergência, às vezes, se o ramo foi atingido muito fortemente pela pandemia, conseguiu ali respirar, colocar a cabeça para fora e continuar, né? Então, assim, poderia ter sido pior, né? E para quem não se preparou, a gente viu aí que aconteceu muita empresa fechando as portas, né? Outras tendo que se readaptar ao mercado, isso aí a gente já comentou anteriormente. Então, se todos tivessem essa medição, né, de planejar, acompanhar os números, com certeza minimizaria os impactos, né, gerados, tanto da pandemia quanto de outras crises que podem aparecer no setor ou mundialmente falando, enfim, porque hoje nesse mundo globalizado que a gente está, a gente tem já a ideia, né, já tem a expertise de pensar que o que acontece do outro lado do mundo não demora nem 30 dias, nem 15 dias já está aqui no interior do Mato Grosso do Sul. Então, tudo que acontece nesse mundo globalizado afeta a todos de maneira geral, né? Então, toma uma aguinha aqui, só um minutinho. Tem muito empresário que quando a gente vai atender, vai conversar, até fala, né? Comenta. Ai, mas eu vendo muito, mas eu não vejo meu dinheiro, assim, não acompanho, não sei o que está acontecendo, né? Então, nada mais é isso do que uma evidência de falta de gestão, né? Então, assim, se eu vendo muito e eu não estou sabendo onde está indo, tem algo errado, né? Então, assim, eu tenho que acompanhar isso para buscar melhorar, né, o desempenho da minha empresa e saber aonde está sendo aplicado todo esse dinheiro dessas vendas, né? Às vezes vai se perdendo ali no meio do processo, né? O lucro vai se diluindo, vai indo aqui, vai indo ali, e a pessoa nem sabe aonde está indo para poder bloquear muitas vezes, né? Fazer uma limitação, fazer uma ação para que isso não ocorra novamente, para que esse lucro acabe gerando algo de valor para a empresa realmente, que não fique ali por si só tomando outras formas, sendo aplicado em algo que não precisava, né? Então, eu tenho que identificar aonde realmente a minha empresa precisa de aplicação, onde ela precisa de melhoramentos, tá? Então, deixa eu passar aqui. A gente vai para indicadores de desempenho, né? Então, o que são? São formas quantificáveis de representação do desempenho, né? Então, assim, o indicador de chave, que a gente chama, ou indicador de desempenho, né? Nada mais é que ferramentas, né, de gestão para realizar uma medição e o nível de desempenho de sucesso da empresa, ou de um processo dessa empresa, né? Então, assim, um indicador vai me indicar, ele vai acender uma luzinha vermelha ou uma luzinha verde, né? Indicando quão bom está o meu processo ou não, se eu tenho que melhorar ou não, né? Então, ele permite que eu faça esses ajustes, né? Eu tome esse rumo, esses outros objetivos. Sem esses indicadores, não é que seja impossível fazer, mas com certeza acreditem que vai ser muito mais trabalhoso. Tá? Então, se você, digamos, você divide, você particiona esses números, né? Se você analisa de forma separadinha, né? Então, acaba
melhorando, né, otimizando o seu tempo de análise dos seus dados e do desempenho da sua empresa, tá? Então, para que a gente usa esses indicadores, né? Para acompanhar os resultados que são obtidos pela empresa, para coletar essas informações, subsídios, para tomar decisão correta, né? E comunicar o desempenho também e o resultado à minha equipe. Tá? Então, é muito importante incentivar, passar para a equipe esses resultados, como que foi o mês, como que foi a semana, o semestre, o ano, né? Lógico que às vezes não é tão fácil, tem algumas empresas que têm uma dificuldade, né, já fizeram testes e não foi tão legal, muitas vezes, né, essa interação com a equipe, às vezes a equipe não absorveu bem, mas a gente tem que tentar aí, e o Ali é também algo aí para apoiar vocês nesse sentido, tá? Para a gente buscar um caminho melhor para essa comunicação empresário, equipe, tá? E melhorar isso. Com certeza, se vocês aplicarem uma ação relacionada a isso e assim também a outros fatores, né? Pode ser qualquer ação, mas com certeza o efeito vai ser bem positivo, tá? Porque quem não pratica isso na empresa, se começa a praticar, colhe frutos bem legais. Tá? Então, o que é preciso conhecer, então, como que a empresa, né, está em relação aos aspectos que mais impactam o seu desempenho, né? Eu preciso conhecer os pontos, né? Em qual momento, onde está se concentrando a dificuldade da minha empresa no momento, o gargalo, né? Então, assim, aonde que está a limitação da capacidade final da minha produção, né? Então, assim, onde está a minha dificuldade? Então, esse ponto aqui é imprescindível para que vocês caminhem em direção ao melhor desempenho possível dentro da organização, da empresa de vocês. E é também um ponto crucial para que a gente tenha um encontro individual 2 de sucesso, né? Que a partir de agora vocês comecem a parte de reflexão, né, dessa parte aí de identificar as dificuldades e os gargalos. Com certeza vocês já conhecem muito bem, né, por vivenciar o dia a dia dentro da empresa, quais são essas necessidades. Muitos talvez até já saibam qual o caminho, né, para solucionar. Outros talvez não, talvez no momento só saibam identificar a dificuldade e não sabem como resolver. E também a gente está aqui para isso, para conversar com vocês, trocar ideia no encontro individual 2 sobre isso e conseguir tomar as melhores decisões para o nosso plano de ação, tá? Para que a gente consiga lá na frente colher bons frutos. Então, aqui, como eu falei anteriormente, a parte aqui de reflexão, né? Então, eu peço que vocês anotem se quiser, ou pensem aí no momento, posso dar um minutinho para vocês, né, estruturarem alguma ideia, colocar no papel ou marcar no celular, que hoje em dia a gente usa muito celular para anotar tudo, né? Então, quais são os aspectos, né, que mais impactam no desempenho da minha empresa? Quais são os maiores gargalos e dificuldades, né, na minha atuação empresarial hoje, no dia de hoje, na situação que a minha empresa se encontra em novembro de 2020. Tá? Então, é interessante que vocês reflitam e eu peço que vocês pensem bem nisso até a gente marcar o encontro individual 2, que vai ser muito importante, que é o tema principal do nosso encontro, do nosso próximo encontro, tá? Eu vou contar um minutinho para vocês pensar, viu? Porque eu quero todo mundo pensando em quais são esses problemas para a gente trabalhar depois. Então, aqui, gente, quais indicadores, né, nós vamos acompanhar? Como eu falei antes, né, a gente vai acompanhar a produtividade no projeto, né, mas a gente vai acompanhar os indicadores que apontem, né, para os aspectos que mais impactam a empresa de vocês no momento atual, tá? Então, assim, o foco é a produtividade de trabalho, aumentá-la, né? Se nós tivermos sucesso, com certeza a gente vai trabalhar para isso. Conto com o apoio de vocês, com o empenho e engajamento de vocês, porque sem vocês engajados eu não consigo fazer um bom trabalho, tá? Então vai ser um aprendizado constante com vocês, porque vocês têm muito mais a me oferecer do que eu a vocês, tá? Com certeza, porque vocês são 20, cada um com experiência de vida diferente, com um ramo diferente de atividade. Então, assim, para mim é muito gratificante, muita soma de conhecimento, né? Trocar experiência com vocês, né? Receber tudo que vocês têm para passar de demanda e tentar solucionar pensando junto Sebrae empresa, tá? Então,
Aqui tem Fernando. uma outra frase, desculpa. O que pode ser medido pode ser melhorado. Então, resume bem, né, a importância da gente fazer toda essa gestão, esse acompanhamento dos indicadores, né? Porque se eu não tenho nada acompanhado na minha empresa, se eu não levanto nenhuma planilha, se eu não faço relatório, se eu não acompanho nada de fluxos e etc., eu não tenho como melhorar meus processos, nem meus produtos, porque eu não tenho isso na minha mão, eu não tenho isso plausível para tomar decisão certeira, tá? Fernando. Então, em resumo, né, a gestão do desempenho empresarial. Quais são os pontos importantes dentro da gestão, né, do desempenho? Então, a definição dos indicadores, né, de forma geral, das metas, monitorar todos esses indicadores, porque não adianta eu ter o indicador e não saber trabalhar com ele, né? Então, fazer a coleta de dados correta, fazer a alimentação, a atualização desse sistema e desse controle, que eu sei que a dificuldade de muitos empresários hoje em dia é ter tempo hábil para estar fazendo essa alimentação de sistema, manter atualizado para conseguir tomar as melhores decisões, baseado, né, no software ali, na entrega que ele te dá de relatório, de gráficos, enfim, tá? A análise dos resultados e a comunicação dos resultados à equipe e o desenvolvimento das ações necessárias. Então, assim, tudo isso aqui, esses 5 pontos, né, esses 5 fatores, resume muito bem o nosso projeto, tá? Então, essa gestão de desempenho é o que a gente vai fazer com vocês, tá? É o que engloba todo o projeto Ali, dessa metodologia 20 aí, 2020, 2022, tá? Então, aqui, os dados, né, quando nós levantamos, quando nós temos eles ali na empresa, a gente precisa interpretar, saber interpretar, né? Então, muitos de vocês já devem ter visto, né, que algumas empresas utilizam, né, esses rostinhos aqui sorrindo, triste, vermelho ou verde, para identificar, para que o colaborador consiga identificar de uma forma mais fácil, né, mais dinâmica, mais didática, né, falamos assim, como que está a situação ali do indicador empresarial ou do indicador de desempenho do próprio colaborador, né? Como foi aquela semana, aquele mês, como que foi ali a parte de organização do setor, como está o estoque. Então, assim, é bem legal utilizar esse desenho para monitorar, interpretar, né, todos os indicadores. Então, quando ali o primeiro, né, sorrindo, então a situação está dentro do esperado. Então, opa, tá verde, ou tá sorrindo ali, ou tá sorrindo e tá verde, né? Depende da empresa, coloca até a corzinha. Então, a gente identifica os fatores, né, que fizeram chegar até ali naquele resultado esperado. O que foi minha dificuldade? Porque não é porque eu cheguei no meu resultado esperado que eu não tive, né, algum ali impasse, né? Então, eu identifico isso. O que foi fácil, o que foi difícil e ajusto para a próxima etapa, né? E redefino a meta ou faço um novo indicador, dependendo do que eu estiver buscando naquele momento. No caso de baixo, né, uma situação meio ali cabisbaixa, então a minha meta, meus indicadores não estão bons, estão abaixo do esperado. Então, o que eu tenho que fazer? Fernanda. Oi. Não, só para dar um exemplo aí dessa história de indicadores aí, só sim, interrompendo aí. Eu comecei na minha empresa, lá quando a gente abriu lá em Viena, que eu percebo que a gente estava muito preocupado exclusivamente em baixar custo, mas sem noção do que cada custo representava no total da empresa, no faturamento. Sim. Né? E no caso meu, por exemplo, né, a gente olha muitas vezes, energia, água, não sei o quê, vamos ver, vamos fazer. E aí eu comecei fazendo, eu não manjo muito de Excel, mas eu fiz uma planilhinha lá, uma regra de 3, assim, o que daí eu fui colocando custos pela receita, e aí deu início a uma coisa que eu fui vendo que, por exemplo, eu comecei a olhar o que cada coisa impactava no meu faturamento, entendeu? Quanto que representava em %, por exemplo. Então, às vezes a gente olha assim, nossa, veio tantos de energia, por exemplo, né? Sim. Mas se você, no meu caso, que é uma clínica odontológica, quer dizer, no caso de ar-condicionado, essas coisas,
quando eu ia ver lá no meu faturamento, ela representava 1%, 0, alguma coisa, entendeu? Então, assim, não, eu percebi que não adiantava eu querer apagar a luz ou desligar um ar-condicionado, que não era aquilo ali que estava impactando no meu problema. Sim. Né? E depois de alguns meses que a gente foi fazendo essa planilha, eu fui percebendo que realmente estava uma coisa enxuta, porque algumas coisas faziam parte do negócio, por exemplo, compra de dental, de insumos. Aquilo ali faz parte. Se cresce a demanda, vai crescer a compra. Então, não adianta eu querer diminuir. E aí eu percebi que, na verdade, o que eu precisava? Eu precisava aumentar as minhas vendas e não só pensar em baixar meu custo, entendeu? Então, por isso que você falou o negócio dos indicadores aí, que realmente a gente tem que dar um jeito de ter isso na mão para a gente poder tomar decisão mais assertiva, né? Isso, exatamente, porque você fazendo, igual você falou aí, eu não entendia muito ali de Excel, mas fiz de uma forma simples, mas que foi válida, que serviu para o momento, né, para o que você estava procurando, e a partir daí que você percebeu que, às vezes, sem isso, né, com certeza sem isso, sem fazer esse levantamento, você poderia ter tomado a decisão errada, achando lá que, por exemplo, a energia estava alta, mas você não ia saber que no faturamento não estava representando muito, não estava te interferindo, né? Então, é extremamente importante acompanhar realmente, levantar, fazer o indicador e alimentar, né? Continuar com isso. A partir do momento que você consegue ali identificar a causa e trabalhá-la, você pode continuar monitorando para ver se vai seguir padrão, né? E depois fala, não, esse aqui tá ok, então eu vou partir para outro. Agora eu tenho outra ideia, eu tenho outro problema, eu tenho outro gargalo e eu preciso fazer um outro indicador. E assim por diante, vai sempre buscando inovar e analisar cada vez um indicador diferente e adaptando um ao outro e ligando um indicador ao outro, melhorando assim, por exemplo, a planilha, deixando ela mais, né, mais dinâmica, mais fácil para estar olhando os dados. Mas é isso aí, Mário, muito boa a colocação, muito obrigada por compartilhar com a gente. Se mais alguém quiser falar alguma coisa, gente. Porque eu acho que, assim, a gente tem por exemplo, eu tenho uma definição, assim, que às vezes tem muita avaliação na base financeira, né? Isso. A gente faz comparativos financeiros, não faz comparativos econômicos, entendeu? Então, para mim, na minha concepção, isso é diferente uma coisa da outra, entendeu? O financeiro é basicamente entrada e saída, isso menos isso, né? O econômico é você saber esse impacto que cada coisa gera em cima do seu faturamento, né? Então, para você poder saber, a folha de pagamento, às vezes não tem como você mexer, então não adianta você querer brigar na folha de pagamento, porque aquilo ali não vai, né? É uma coisa que não vai fazer diferença. Mas se você olhar simplesmente isso menos isso, tá, é muito alto. Mas o que ele realmente dá de impacto é diferente, né? Sim, analisar todo o contexto, né? Tudo que está ali junto, né? Tudo que está impactando nesse número, não olhar assim de forma a grosso modo por cima, né? E sim ir a fundo e realmente procurar a causa do problema, né? A causa raiz do que está acontecendo. Mais alguém, pessoal, quer falar alguma coisa? Senão eu vou continuar aqui. Então, gente, só para retomar aqui, a situação ali de baixo que eu estava falando, né, que está abaixo do esperado, então eu tenho que realizar a análise e identificar meus problemas e minhas causas, tá? Então, a identificação do problema e causa nada mais é do que o resultado diferente do desejado é nada mais que o meu problema, né? E as causas do problema é a razão, né? O motivo que motiva, que provoca esse resultado diferente, tá? Então, eu tenho a causa e o problema. Então, um dos métodos, né, que acho que muitos já ouviram falar, que a gente utiliza para a identificação de causa raiz, né, são os 5 porquês, né, que é uma técnica que visa determinar a causa raiz de um defeito ou um problema, né, repetindo sempre a pergunta por quê, né, e cada resposta vai sendo a base da próxima pergunta. Então, aqui a gente tem só para exemplificar para vocês um problema de insatisfação do cliente. Então, tudo começa lá porque o produto não chegou na casa lá do cliente no prazo determinado.
Então, esse cliente vai lá no saque, né, e reclama dessa empresa. Olha, você não entregou meu produto. Era um PAC lá, era uma entrega PAC de 15 dias úteis e chegou com 20, por exemplo. Né? E daí identifica o porquê. Mas por que aconteceu isso? Foi erro da entrega, né? Ou não? Ah, foi porque excedeu o tempo estimado. Beleza. Mas por que isso aconteceu? Porque a ordem de serviço na empresa não chegou dentro do prazo. Então, ou seja, a minha OS ficou atrasada, né? E isso aconteceu porque minha equipe está sobrecarregada, porque não houve um planejamento, um detalhamento das ações que têm que ser feitas, né, por essa equipe. Então, a gente chega lá na causa final e a partir dali, né, do nível 5, é que a gente começa a trabalhar de ordem reversa, né, vindo do 5 para trás, né, de forma reversa, tentando solucionar a causa raiz deste problema, tá? Então, aqui, vamos para o último bloco, né, o 3, indicadores que iremos acompanhar dentro do projeto ALI, tá? Então, como eu já comentei bastante com vocês, então só vou repassar, então vai ser a produtividade do trabalho, né, o nosso faturamento bruto, nosso não, né, eu falo sempre nosso, o de vocês, né, da empresa de vocês, faturamento bruto menos os custos variáveis, dividido pelas pessoas ocupadas, tá? Então, vai ser essa conta básica que a gente vai acompanhar, para ver, refletir as ações que a gente vai utilizar durante o projeto, para ver se vai surtir um efeito positivo no final. Tá? Então, o que seria esse faturamento bruto? Então, seria o valor total de venda, né, de produtos e serviços durante o mês fechado, no nosso caso vai ser ali o tempo zero, o mês de novembro, ou seja, né, o faturamento total deste período, né, sem nenhum desconto, tá? Então, a unidade medida em reais e a gente não vai considerar receitas extraordinárias, como vendas de ativos e outras aplicações financeiras, tá? E essa parte aqui de faturamento, né, a parte do levantamento desses dados, vocês podem ficar tranquilos, porque, assim, cada empresa é uma empresa e cada empresa tem seus detalhes, né, suas peculiaridades. Então, lá no privado do WhatsApp, vocês podem ficar à vontade, na parte vocês começaram a mexer com os números e estão com a dúvida, olha, eu não sei, Fernanda, se esse aqui entra no custo, não entra, então vocês me passam e a gente vai conversando e eu vou tirando a dúvida de vocês, tá? Então, os custos variáveis, né, o custo ou a despesa, né, que varia de acordo com o nível de atividade da empresa, né? Seus valores dependem diretamente do volume de vendas efetivado em um determinado período, como matéria-prima, comissões de venda, regime de competência, né? E não inclui custos fixos como salários, aluguéis e outros, tá? E também é em reais. Então, a gente vai dar um exemplo aqui. A água e a luz pode ser considerada custo variável, né? Para alguns negócios e fixo para outros. Por exemplo, num salão de beleza, onde a água vai variar de acordo com o tanto de cliente que vai lavar o cabelo, que eu vou atender, né, para fazer todos esses procedimentos, quantas vão lá para utilizar mais o consumo de energia elétrica, que não só aquela energia que eu uso para iluminar o ambiente, mas para usar um secador, para usar uma chapinha. Então, tudo isso entra como um custo variável, porque se eu tiver 10 clientes numa semana, eu vou gastar menos do que se eu tiver 50 lá num pico lá de eventos na cidade, por exemplo. Tá? E no escritório de engenharia já entra como custo fixo, ou no escritório qualquer, né? Que ali o custo de água é baixo, que é só ali a água mesmo de beber e de higienização e banheiro, né? Que sempre vai manter ali mais ou menos o mesmo padrão de consumo. E a luz também ali só do ambiente, né? Então entra como custo fixo, tá? Então, essa planilha aqui, depois eu vou passar por e-mail, tá, para vocês, para ter, muitos de vocês já devem ter alguma coisa parecida, mas eu vou passar o modelinho, né, base para quem quiser fazer ali do início, do zero, tá? Então, aqui, só para dar mais um exemplo, né, o que seriam os custos variáveis que entraria, né? Então, quem trabalha com venda, comissão de venda, os impostos sobre as vendas, como ICMS, PIS, COFINS, IPI, ISS, tá? Custos com produtos ou serviços, né, matéria-prima, insumo, aquisição de produto, embalagens, taxas de cartão, boletos, né, frete, logística. Então, o que seriam os fixos? Aluguéis, condomínios, IPTU, salários, encargos como 13º, FGTS, rescisões contratuais, contabilidade, telefone, internet, a água e energia, no caso que eu expliquei anteriormente, que tem que ser analisado a cada caso, tá? Material de escritório, manutenções,
propaganda, serviços de apoio e proteção ao crédito, associação comercial em sindicatos, quando a empresa é associada, né? Treinamentos, remuneração dos sócios para o labore, seguros, né? Despesas bancárias, juros, e por aí vai uma infinidade de custos, tá? Então, por isso que eu falei que eu vou disponibilizar a planilha e também cada empresa pode entrar em contato comigo e tirar as dúvidas de onde enquadra, né, cada caso que vocês tiverem dúvida, tá? Então, aqui o número de pessoas ocupadas, né, que é o último ali do que a gente vai levantar. Então, é o número de pessoas que trabalham na empresa por pelo menos 1 hora por semana, tá? Então, assim, não é aquela pessoa que trabalha todo dia só. Não, você trabalhou 1 hora por semana, é uma pessoa ocupada dentro da sua empresa, tá? E ela pode ser remunerada ou não, tá? E não precisa, né, independente de ter vínculo empregatício formalizado. Então, se eu tenho um familiar, né, às vezes eu sou sou casada, e minha esposa ou meu esposo vai lá na empresa, às vezes até tem um trabalho lá fora, né, disso, da empresa, mas que vai lá 2 vezes na semana e faz um trabalho ali que sempre fica para aquela pessoa, né, que já é destinado, já é predestinado àquela pessoa. Então, por mais que ela não tenha o salário formalizado, né, não receba certinho ali na empresa, seja algo assim, porque realmente é da minha família, né, e aí vai lá quebrar um galho para mim, entra como pessoa ocupada, entra no nosso cálculo, tá? Então, o que inclui, né, os sócios e proprietários, familiares que estejam ocupados na empresa, pessoas de férias e com licença, né, também até 15 dias, e profissionais da lei salão parceiro, que seria aqueles salões, então, que são compartilhados, então, todos ali dentro, né, todos os parceiros também entrariam nas pessoas ocupadas, tá? O que não inclui estagiários, menores aprendizes, pessoal terceirizado de manutenção e reparação na empresa, prestação de serviço com característica de não subordinação, né, à empresa, e pessoas com licença remunerada de mais de 15 dias, como a licença maternidade ou aí por doença ou outro tipo de licença que vierem a existir, tá? Então, gente, assim, a gente está terminando, né, o encontro, deixa eu ver até, eu nem sei, já está dando 1h25 aí de encontro. E a gente tem sempre no final de cada encontro, né, uma tarefinha, digamos assim, sempre fica algo para vocês estarem fazendo. Não é nada, tá? Não é igual assim, tarefa de escola, que é muita coisa, não, tá? É só o básico que eu expliquei no início do encontro individual 1 para vocês. Então, a gente sempre vai pegar ali no pé para que vocês realizem, né, essa coleta de dados, dos indicadores, do faturamento, dos custos das pessoas ocupadas. E a gente sempre pede que por mais que muitas empresas já têm esses números certinhos, né, bem monitorados, bem contabilizados, a gente sabe que não é a realidade de todos, né, não é a realidade de todas as empresas. Então, a gente pede, assim, que vocês sejam mais fiéis possíveis com vocês mesmos, né, não manipulem os números, né, que não se auto-sabotem, né, porque o resultado vai depender desse dado, né, para que tenhamos um resultado real aí. Então, a gente precisa de um dado, de um número real, de um número correto. Então, muita empresa a gente sabe que às vezes passa lá para o computador só, né, para fins fiscais, a parte dos números. Então, a gente precisa daquele número real ali que está com você todo dia na empresa, e não realmente lá para fins fiscais com o contador. Claro, se você tem tudo certinho, se o contador já tem tudo organizado, que ele inclui tudo lá na contabilidade, ok, então o seu número já está pronto, vai lá, pega com o seu contador, ou se for você mesmo que levanta, faz uma planilhinha, começa a acompanhar, tá? Tira a dúvida comigo e assim a gente vai trabalhando, tá bom? Então, também lembrando que a partir do momento que a gente tiver esse compartilhamento da produtividade, né, nos próximos encontros, talvez a gente já teve alguns casos assim, já fomos alertados, né, que alguns participantes às vezes tentam, né, entender, saber um pouco de como está o resultado do outro, para saber se ele está se saindo bem ou não, fazer algum tipo de comparação. Então, a gente não faz isso, tá? Então, vocês podem ficar sossegados que a gente conversar entre a empresa individualmente morre ali, tá? Por conta da ética do trabalho. Então, assim, a gente trabalha numa empresa muito séria e muitos de vocês já sabem como o Sebrae funciona, né? Confiam no trabalho do Sebrae. Então, a gente conta também, mais uma vez, né? Mostra para vocês mais uma vez
que não precisa se preocupar quanto a isso, porque nenhum resultado de produtividade vai ser comparado ou vai ser compartilhado, né, tá? Com outras empresas, a não ser que em algum encontro coletivo, por livre e espontânea vontade, algum empresário queira expor os seus resultados, tá? Aí fica a critério de qualquer um de vocês, mas também não é obrigatório. Vocês que compartilham do jeito que acharem melhor, se devem ou não, tá bom, pessoal? Então, o fechamento do encontro seria esse mesmo, realizar essas coletas de dados, começar a levantar, porque eu acho que com a maioria, ou com todos, né, eu comentei lá no primeiro encontro que vai ser ali por dezembro, no meio de dezembro, que a gente vai levantar esses dados. Como nós tivemos essa alteração de cronograma, né, desse primeiro ciclo, aumentando aí para 4 meses, então nós passamos do dia 31 de janeiro até o dia 6 de março, né? Então, provavelmente ali, talvez a gente pegue um pouco mais para o fim do mês de dezembro os números, ou ali no início de janeiro, tá? Então, a gente vai conversando, vai agendando. Outra coisa, eu vou parar de compartilhar a tela aqui com vocês, só um minuto. Outra coisa, gente, na próxima semana, na verdade, a partir agora de amanhã, sexta-feira, amanhã já é quarta, né? Temos quarta, quinta e sexta. Eu vou começar a passar a agenda do próximo encontro, tá? Que será o individual 2. Então, assim, ele começa do dia 25, que seria a partir de amanhã, mas como mudou a nossa agenda e tudo, então vai ficar um pouco corrido, então a maioria de vocês com certeza vai querer marcar ali para depois, ali a partir de quinta ou sexta, né? Então, a gente vai do dia 25 até dia 11 de dezembro, nessa etapa do encontro individual 2, tá? Então, como são 18 empresas, eu vou contatar cada um novamente. Também estou pensando de criar uma agenda no Google, não sei se todos têm, né, tem a habitualidade de usar esse tipo de agenda, mas, assim, a gente vai fazendo do jeito que for melhor, tá? Eu falo com vocês diretamente, ou crio também no Google, das duas formas, e a gente vai marcando um encontro, tá? Então, assim, eu queria abrir para que vocês falassem, se pusesse alguma coisa que passou batida, ou que queiram falar, tá? De consideração final. E se quiserem falar algo, fiquem à vontade, tá? Antes que a gente faça o encerramento. Nenhuma consideração, tá tudo certo, tudo ok, todo mundo querendo ir jantar, todo mundo querendo dormir, descansar, que é o dia que foi puxado para vocês, né? O dia do empresário nunca é muito fácil, muito trabalho. Então, pessoal, eu agradeço que vocês tenham a disponibilidade de ter participado, tá? Tô olhando aqui que a gente cumpriu sem querer aí, ou foi querendo o horário estipulado certinho, é 8h32, faltou aí 3 minutinhos, tá? E eu agradeço a participação de vocês e a gente agenda, a partir de amanhã, entre em contato para agendar o próximo encontro, então. Tá ok? Pode abrir o microfone. Beleza. Só uma coisa Boa antes, noite. pessoal. Eu vou pedir para que vocês abram a câmera, quem tiver aí, rapidinho. Estava até esquecendo. Para me tirar um print da tela, tá? Que o pessoal do Sebrae pede para que a gente tire um print do encontro. Acho que foi. Deixa eu tirar aqui novamente. Só um minutinho. Aí. Foi. Isso aí, pessoal. Então, muito obrigada, tá bom? Beleza, obrigado. Tchau, tchau. Boa noite. Até mais. Boa noite, obrigado, galera. Um abraço. Boa noite, obrigada. Imagina. Boa noite. Tchau, tchau. Boa noite. Boa noite. Boa noite, Simone. Boa noite. Boa noite, Mário. Tchau, tchau.